Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos começar uma série de meditações na Palavra de Deus, falando sobre os ensinos do Mestre Jesus. E eu quero começar nessa semana falando sobre evangelismo. Evangelismo, conforme eu creio e assim pude observar, foi o principal fundamento do crescimento da igreja, desde a época de Jesus, depois Atos dos Apóstolos, e não mudou em nada no contexto do avanço da igreja pelo mundo afora, começando em Jerusalém, passando por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que chegou até onde nós estamos hoje. E ainda continua avançando, até que todos os povos tenham oportunidade de ouvir sobre a salvação. Mas como começou isso? Começou através do ministério de Jesus, quando ele publicamente se apresentou. Então nós vemos isso narrado no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São Lucas. Eles trazem mais detalhes a respeito do ministério público de Jesus, que começou com o anúncio de João Batista. João Batista, o precursor do Filho de Deus, como foi profetizado desde o Antigo Testamento, falando sobre o João Batista, que seria como Elias, né? Lembram dessas passagens que a Bíblia nos mostra? Então, João Batista nasceu de uma maneira miraculosa, né? Isto é, cumprindo as palavras do Senhor lá no Antigo Testamento, a respeito daquele que prepararia o caminho do Filho de Deus, do Messias prometido. Logo em seguida, nós vemos o batismo de Jesus. Foi a primeira aparição pública de Jesus e ele foi batizado também por João Batista, o seu precursor. Isso está lá em Mateus capítulo 3, versos 13 e 14, que diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João admitiu. Logo em seguida, depois do batismo de Jesus, nós vemos que ele foi liderado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado pelo inimigo. Então, ele começou o seu ministério, a sua primeira aparição pública, apresentado por João Batista. Logo depois ele teve um tempo de reclusão para buscar a direção de Deus, a direção do Pai, sobre como ele deveria fazer. E nós vemos isso no capítulo 4 de Mateus. E em seguida nós vemos, depois que terminou aquele tempo de consagração, onde ele jejuou 40 dias, 40 noites, bebendo apenas água, ele teve fome. Durante esse período ele foi tentado em todas as áreas que nós poderíamos gastar um tempo esmiuçando quais foram os sentidos da tentação. E então, o que aconteceu? Ele saiu desse processo e logo começou a pregar. No capítulo 4, verso 17, nós vemos: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começou a manifestar a vontade do Pai através da pregação do Evangelho, ou seja, as boas novas do Evangelho. Mateus capítulo 4, verso 23 e 25, nos diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então
todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Desta forma, pregando o evangelho e trazendo a manifestação do reino de Deus, o sobrenatural de Deus, Jesus começou o seu ministério. No capítulo 9, verso 35 até o 38, nós vemos escrito assim, capítulo 9 de Mateus, versos 35 até o 38, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Com a pregação do evangelho, as boas novas do reino de Deus e também pelos sinais e prodígios que se operavam através da sua vida, ele atraiu muitos seguidores. Muitos se dispuseram a ser seus discípulos. E muitos, porém destes, nós sabemos que ele escolheu e chamou a 12. A estes que nós reconhecemos e chamamos também de apóstolos, mas estes 12 estavam inseridos nesta grande multidão e esse inumerável discípulos que se prontificaram a seguir a Jesus e provavelmente com aquela grande curiosidade: será este aquele que as escrituras falam que viria e que João Batista disse que ele próprio não seria digno de desatar as sandálias dos pés? Então nós vemos que a estratégia de Jesus, enquanto ele começou o seu ministério e já pensando, visualizando a palavra prometida a Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, serão as nações abençoadas através daquilo que eu estou começando contigo. E Jesus é a cereja desse bolo, tá? Ele veio, cumpriu todas as profecias, cumpriu toda a palavra e nele realmente a redenção, a salvação se cumpriu. A estratégia de Jesus para a evangelização do mundo foi multiplicar-se a si mesmo nos seus discípulos. E por sua vez, os discípulos deveriam também se multiplicar, se reproduzir em outros com a mesma visão e os mesmos valores, os fundamentos do reino de Deus, a salvação através de Jesus, a graça manifestada de Deus a este mundo. Como nós vemos a palavra de Paulo para o seu discípulo Timóteo, lá na segunda carta que ele escreveu, capítulo 2, verso 2, que ele diz, que Timóteo deveria procurar homens idôneos, pessoas que poderiam receber, a quem ele poderia partilhar aquilo que ele estava recebendo, para que estes também levassem avante e produzissem, multiplicassem-se em outros. E assim, nós vemos os fundamentos do evangelho da igreja logo no início do ministério de Jesus. O alvo era e é pregar o evangelho a toda criatura. Isso nós vemos em Marcos capítulo 16, verso 15, quando Jesus fala que, nós chamamos isso da grande comissão, né? Ele disse, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, é a mesma palavra que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, muitos de nós já ouvimos mensagens, pregações, estudos sobre Marcos capítulo 16, que a gente chama da Grande Comissão, como também está escrito em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, né? Lá em Mateus 28 ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Já em Marcos, ele focaliza cada indivíduo, ou seja, para Deus, que não quer que nenhum pereça, mas que todos tenham uma oportunidade válida de conhecê-lo, aceitá-lo, se submeter a ele como Senhor e aceitá-lo como Salvador. E essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, e esta é a vontade de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a grande comissão, ou seja, aquilo que muitas vezes parece que nós entendemos que Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, e aí ele começou uma nova era, uma nova dimensão do reino de Deus, e aí ele estava subindo ao Pai, sendo assunto aos céus, e ele dá a última ordem aos discípulos: ide agora e pregai o evangelho a toda criatura. Não, não foi assim. Jesus treinou-os para essa tarefa. Na Jocum, a missão, onde eu também sirvo, nós temos alguns valores que são fundamentais na nossa carreira, naquilo que nós nos propusemos a fazer e a realizar. E uma desses valores que nós temos é a respeito de fazer primeiro para depois ensinar. Ou seja, o nosso ensino só tem validade, só tem autoridade se nós já o experimentamos, se nós já fizemos aquilo. Aí nós teremos autoridade para ensinar a outros. Da mesma forma, Jesus, ele modelou os seus discípulos e os seus apóstolos nessa mesma proposta. Ele fazia, ele fez, ele ensinou, ele não apenas direcionou, ele estava se colocando como modelo. Então, nós vemos que ele chama os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, depois dele ter escolhido os 12, e diz lá: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E ele já estava fazendo isso. Os discípulos estavam vendo Jesus fazer. Agora Jesus estava ensinando a eles que eles também deviam fazer isso no nome dele, debaixo da autoridade dele. E nós vemos que também Lucas, ele apresenta essa mesma situação. Ele fala que, no caso aqui, Jesus mandou de 2 em 2. Isso é uma estratégia de evangelismo. Quando nós saímos intencionalmente para fazer evangelismo, é muito importante que nós tenhamos um parceiro conosco. Por quê? Enquanto um está falando, o outro está ouvindo, atento, intercedendo e de vez em quando traz uma contribuição. Então, essa parceria, ela é muito benéfica e traz equilíbrio, traz estrutura para a ação de evangelizar. Mas o evangelismo em si, ele não se propõe a ser apenas de 2 em 2. Ele deve ser parte da nossa vida, parte da nossa conduta, do nosso dia a dia. Em toda e em qualquer oportunidade que nós temos, devemos compartilhar a nossa fé, devemos compartilhar aquilo que Deus trouxe de mudança ao nosso coração. E isso deve ser a principal plataforma da igreja, ensinando os novos convertidos a agirem da mesma forma. Da mesma maneira que Jesus ensinou os seus discípulos e
treinou-os para fazerem novos discípulos, passarem adiante esta mensagem, essa responsabilidade. E nós devemos seguir na mesma direção, em cima da mesma plataforma, do mesmo fundamento. Agora, por que eu acho que evangelismo é a principal tarefa da igreja aqui na Terra e é também a principal maneira de uma pessoa crescer na fé, se estruturar na maturidade cristã, vivendo não apenas como crianças, espiritualmente falando, mas como adultos? O evangelismo é o que mais proporciona crescimento e maturidade no indivíduo dentro da igreja. É muito mais eficiente do que qualquer outro ministério, do que qualquer outra ação da igreja. O evangelismo está em primeiro lugar. Também pelo fato de que a tarefa principal da igreja aqui no mundo é ser luz. Luz para aqueles que estão em trevas. Nós precisamos, fazer diferença na sociedade com a mudança, a transformação que aconteceu na nossa vida. E isso só aconteceu por causa do poder do evangelho pregado. Como Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Jesus, em todo o seu ministério, ele estava o tempo todo ocupado em pregar, em ensinar, em fazer com que as pessoas viessem a entender a palavra de Deus, a salvação de Deus, o interesse de Deus por eles. Lá em Marcos capítulo 6, verso 7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ali também ele dá algumas orientações sobre esta missão que os discípulos receberam dele, sobre o que levar, o que fazer, etc. e tal. Mas são minúcias que apenas em situações específicas nós deveríamos focalizar. No momento agora, o importante é que nós entendamos a importância do evangelismo nas nossas vidas. Lucas capítulo 10, verso 1 também fala a mesma coisa. Mateus capítulo 11, e a gente está mais aqui em cima do evangelho de Mateus, capítulo 11 de Mateus, verso 1 diz: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, no caso aqui, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus não perdia uma oportunidade de modelar os seus discípulos sobre como fazer, a maneira como eles deveriam agir. E o que eu tenho observado na minha caminhada na fé, desde que eu converti, e isso aconteceu comigo também, é que, por que o evangelismo gera mais crescimento, ou seja, crescimento mais rápido num novo convertido? Quando eu era adolescente, eu estava sempre participando de atividades da igreja. E muitas vezes a gente fazia cultos nas praças, evangelismo de casa em casa, de porta em porta, que hoje não está muito mais na moda, Especialmente porque tanta insegurança existe na sociedade que as pessoas realmente têm receio de abrir suas portas para as pessoas que chegam ali, ou então estão tentando evitar algum vendedor inoportuno. Mas na minha época, quando criança, quando adolescente, isso acontecia e, de uma certa forma, era até bem aceito. As pessoas até convidavam para entrar e muitas vezes eu tive a oportunidade de observar, ver aqueles que já estavam mais adiantados na sua caminhada na fé, dirigirem pessoas ao conhecimento do Senhor e a reconhecerem que eram pecadores e que precisavam de salvação.
Isso ficou nítido na minha vida. Eu me lembro que por causa disso, a obra missionária foi despertada ainda na minha tenra idade. E quando eu completei 20 anos de idade, eu senti o chamado de Deus para a obra missionária, né? Mas eu observei, tanto na igreja onde eu servia, como também na obra missionária, e no início da visão missionária da Jocum aqui no Brasil, nós não éramos conhecidos, a Jocum não era conhecida. E o que aconteceu? As igrejas não apoiavam a Jocum, não conhecia, estava certo. Então nós tínhamos que mostrar serviço primeiro, nós tínhamos que ter um portfólio, nós tínhamos que ter um currículo, né, de aquilo que nós nos propunhamos a fazer. E uma dessas coisas era evangelizar o perdido, né? Então, íamos para as ruas, íamos para o Parque Municipal aqui em Belo Horizonte, íamos para os festivais de inverno lá em Ouro Preto, às vezes em Diamantina. Nós estávamos aonde o pecador estava. E muitos dos primeiros obreiros que se tornaram missionários depois foram tirados da rua através do evangelismo. E eles já estavam na rua mesmo, então nós convidávamos para vir e fazer parte da nossa comunidade e andar conosco. E eu me lembro que muitos destes chegavam aqui, eles nem conheciam a linguagem cristã, tinham uma linguagem até pesada, mas eles saíam para as ruas para evangelizar conosco e eles aprenderam. E com isso, houve um crescimento na vida deles de uma maneira assim tão rápida, e vários destes que tinham deixado as drogas recentemente por causa da pregação do evangelho, o Jesus libertador que entrou no coração deles, agora eles estavam ainda no seu vocabulário tão simples e muitas vezes mundano, anunciando para outros aquilo que Deus havia feito na vida deles. Então, com isso eu observei uma coisa, e eu chamo a atenção de vocês para observarem também. Quem evangeliza, normalmente, isso não é um absoluto, mas normalmente, quem evangeliza, ora mais. Por que ele ora mais? Ele sabe que ele não pode fazer nada pelo pecador, a não ser falar de Jesus. Ele sabe, ele tem a consciência de que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e da sua necessidade de salvação. Quem que pode fazer isso? Deus. Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Então, esse que está evangelizando está sempre orando, pedindo: Deus, abençoe as minhas palavras, abençoe essa pessoa a quem eu estou compartilhando do Senhor para ela. Toca no coração dela. Essa pessoa aprende a orar mais rapidamente e se torna ousado em oração. Quem não evangeliza não tem essa presteza e não tem essa velocidade de aprender a orar como aquele que está na arte de compartilhar a sua fé. Outra coisa que eu observei, quem evangeliza, normalmente, lê mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu sou testemunho disso. Muitas vezes que eu saí para evangelizar, eu era confrontado. As pessoas me faziam perguntas. Eles queriam saber mais a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito da própria vida. E quem está evangelizando sente-se quase que na obrigação de trazer alguma resposta, trazer alguma esperança para aquela pessoa. E onde ele vai buscar isso? Nas Escrituras. Então, isso significa que aquela pessoa vai aproveitar melhor o seu tempo para ler a palavra de Deus. E alguém que está no exercício do evangelismo, mesmo sendo novo convertido, olha, eu vou te dizer, vários deles começam a ler a Bíblia de ponta a ponta, ou às vezes o Novo Testamento, e eles começam a praticar isso. É notório na vida daquele que tem essa atitude de evangelizar. A outra coisa que eu observei é que quem evangeliza começa a desenvolver dentro de si um amor, uma valorização pela vida do próximo.
ele se preocupa com a eternidade daquela pessoa que não tem Jesus. Ele fica pensando, caramba, essa pessoa vai passar a eternidade no inferno, enquanto que Deus a criou para ser filho, para ser uma filha dele, para experimentar comunhão com ele. Então, esta pessoa, ela se identifica muito com o Espírito de Jesus, que ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, ele se prontifica também a ser parte ou a resposta de Deus àquele que está nas trevas, que precisa nascer de novo. Então, a valorização da vida, a importância da eternidade faz diferença na vida destes que se prontifica a evangelizar. Outra coisa, eu observei, desenvolve compaixão, ou seja, se condói da miséria do próximo. Quando ele chega para evangelizar e ele é apresentado a miséria que a pessoa está vivendo, necessidades que aquela pessoa está passando, isso mexe com o seu coração, que se torna compassivo, e ele começa a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. E vários ministérios na área de socorro, misericórdia, ajuda social, nasceram de evangelismo. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, ela chegou na missão quando o meu filho mais velho nasceu. E isso significa que tem 43 anos atrás. Ela hoje está com 89 anos. Mas quando ela chegou, logo em seguida ela começou a sair nos bairros, aqui em Contagem mesmo, para fazer evangelismo. E nesta época ali, perto do bairro Beatriz, tinha um montão de lixo. Ali era a lixeira da cidade, né? E muitas famílias ficavam ali se alimentando do lixo, coletando coisas para vender, reciclar, alguma coisa assim. E a minha mãe começou a fazer trabalho de evangelismo ali naquele lugar, buscando alcançar as pessoas. E tinham famílias com crianças pequeninas ali vivendo no lixão. Olha, a gente não tinha quase nada no início da missão aqui. Era uma carência grande. Mas você acredita que a minha mãe conseguia colecionar, trazer, ajuntar, ainda no meio daqueles que quase não tinham nada, roupas, calçados, remédio e uma porção de coisas que ela conseguia juntar para levar para as pessoas lá que ela estava evangelizando. Bem, não demorou muito, pessoas começaram a vir e a fazer parte do seu ministério. E daí a pouco as pessoas estavam chamando o seu ministério de Coração de Mãe. Nasceu então o Ministério Coração de Mãe, que era de socorro aos necessitados, mas isso começou com o evangelismo. E o lixão saiu dali, aquele bairro, nós plantamos igrejas lá dentro do bairro Beatriz, tudo por causa do trabalho da minha mãe, que começou ali com o evangelismo de alcançar as famílias que viviam no lixão. Outra coisa que eu observo, quem evangeliza, normalmente começa a depender mais de Deus. Ele começa a crer em milagres. Ele precisa da ação do sobrenatural. Milagres, normalmente, fazem parte daqueles que evangelizam. Você pode ver as biografias, autobiografias de missionários que contam sua vida, trabalhos pioneiros e como que o evangelho chegou em determinado lugar. Geralmente, tem muitas histórias de milagres, de ação sobrenatural de Deus. Eu ainda me lembro de muitas campanhas, quando isso ainda estava funcionando, era possível, né? Estádios que eram cheios por causa da pregação do evangelho. Ginásios eram lotados para ouvir um pregador que ia lá anunciar a palavra do Senhor. O mais conhecido de nós, né, foi Billy Graham. E eu me lembro quando eu fui lá no Maracanã, numa campanha do Billy Graham, aquilo estava totalmente lotado. Mas não era só a pregação da palavra de Deus. Muitos milagres aconteciam. E você pode observar, a grande maioria de histórias de milagres acontece dentro da ação de evangelização ou da grande comissão. Então, quem evangeliza
ele aprende a depender mais de Deus, ele aprende a orar pelos enfermos, ele aprende a orar para a libertação de pessoas, ele tem que desenvolver fé, e fé atrai milagres. É aquilo que você não pode fazer, só Deus pode fazer, e vem através da fé. Lembra que Jesus falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e também ele diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, vão falar novas línguas, vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta ação do sobrenatural é muito próxima da ação da evangelização. Então, nós vemos que uma pessoa que está nessa prática, ela desenvolve dependência de Deus para crer em milagres. Outra observação: quem compartilha a fé normalmente experimenta um gozo espiritual, uma alegria que nós não conseguimos explicar. Porque, puxa vida, olha só, você ser responsável por livrar a vida de uma pessoa da eternidade no inferno, a perdição eterna. É Jesus quem salva, é o Espírito Santo que batiza, é o Espírito Santo que faz a obra, mas ele fez através da sua vida, e isso tem um preço incalculável de alegria, de gozo na alma daquele que evangeliza. Nós podemos constatar isso nos testemunhos que ouvimos quando as pessoas estão falando sobre como que pessoas vieram a conhecer a Jesus através da sua vida, do seu ministério e assim por diante. Outra observação: quem evangeliza cresce em sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 11, verso 30, diz que quem ganha almas é sábio. E é verdade, a ação de evangelizar gera maturidade na vida do crente. E essa maturidade vai, pouco a pouco, liderando-o, dirigindo-o para o caminho da sabedoria, que é uma prática do temor do Senhor. Agora, isso está diretamente ligado à oitava observação, e essa é a última que eu quero comentar hoje aqui nessa nossa reflexão. Uma pessoa que evangeliza cresce em santidade. Por quê? Ele tem que ter testemunho que sustente a sua palavra. Se ele viver no pecado, a sua palavra, o seu testemunho não tem poder, não tem ação sobre o pecador. Ele tem que viver uma vida de acordo com o evangelho que ele prega. E se Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, significa que pecar é uma coisa muito séria. E uma pessoa que tem compromisso em evangelizar sempre vai estar pensando: será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Ou será que eu estou me condenando naquilo que eu prego, que eu ensino para outra pessoa? E esse viver em santidade, como nós vimos no anterior, gera uma vida de sabedoria, que é muito acima de ser inteligente. Não tem nada a ver com o QI, tem a ver com a atitude do coração cheio do temor de Deus, que nos leva a nos desviar de qualquer coisa que nós olhamos e pensamos: ah, se eu fizer isso, eu vou trazer descontentamento, tristeza no coração do meu Pai que está nos céus, e eu não quero isso. É por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor faz com que nós nos desviemos do mal. Isso gera o quê? Santidade, e gera uma vida de sabedoria. Então, quando nós prestamos atenção nesses efeitos diretos da ação de evangelizar, nós temos que concluir: evangelismo gera maturidade, gera crescimento na igreja. Então, nós podemos com isso observar a nossa vida. Será que estamos crescendo? Observar nossas igrejas, aqueles que estão ao nosso redor. Qual tem sido o nível de crescimento, a velocidade da maturidade espiritual dessas pessoas?
e, de repente, nós precisamos voltar à prática da evangelização. Então, meus irmãos, por hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês e eu espero que vocês estejam aprendendo e desejando aprender mais sobre os ensinos do Mestre Jesus. E nós começamos a falar sobre evangelismo e vamos continuar esse assunto na próxima semana. Que Deus te abençoe e te dê uma vida cheia de bons frutos, frutos que permaneçam. Amém. Até a semana que vem.